Boa tarde, somos alunos do sexto semestre do curso de Logística da FATEC de Sorocaba e iremos apresentar o sexto projeto integrador, orientado pelo nosso professor Gustavo Petrikin. O projeto foi desenvolvido pela empresa ADLW Consultoria Logística, com foco na aplicação do VSM, também conhecido como mapeamento do fluxo de valor, em uma empresa de operações logísticas fictícia Nova Carga Distribuidora Logística Limitada. A empresa DLW Consultoria Logística, que foi desenvolvida com o objetivo de ajudar as empresas a melhorarem a sua gestão logística e o controle de estoques. A ideia principal é trazer soluções práticas que contribuam para a redução de custos, organização dos processos e melhoria nos resultados do dia a dia das operações. A DLW Consultoria Logística tem o seu objetivo de fornecer soluções práticas, analisando o fluxo operacional, identificando desperdícios, redução de custos operacionais, organização de processos internos, melhoria nos resultados diários. Com isso, obtendo uma otimização da gestão logística e o controle de estoques. A nossa visão é ser reconhecida como parceira de confiança quando o assunto é logística, ajudando empresas a crescerem mais organizadas, com controle e inteligência, transformando gestão de estoques em um diferencial competitivo. A nossa missão é ajudar as empresas a organizarem melhor os seus estoques e a sua logística, trazendo mais eficiência, menos desperdício, resultados reais no dia a dia. Com isso, fazemos com que a nossa estratégia de análise de dados e soluções práticas que realmente funcionem na rotina dos nossos clientes. Os nossos valores seria a transparência e ética, fazer sempre o certo com clareza e respeito, foco no cliente, entender a necessidade de cada empresa e entregar soluções que façam sentido. O nosso compromisso com resultados, mais que planejar, queremos gerar impactos reais. A inovação na prática seria usar ideias e tecnologias que realmente facilitem o dia a dia. A nossa parceria de verdade, que seria caminhar junto com os nossos clientes, contribuindo com confiança. A eficiência é simplificar os processos e aproveitar melhor os recursos. E a nossa responsabilidade com o cliente é agir com consciência e compromisso em tudo que fazemos. Agora, quem vai falar com vocês seria a Dainara. A nossa empresa, ela é formada por especialista com sólida experiência em consultoria logística. Cada integrante tem um olhar estratégico em inovar para ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos. Eu, Dayanara, sou a diretora CEO, cuidando da estratégia e da gestão. A Ana é gerente de finanças e serviços administrativos. O Wesley, ele é gerente de processos e eficiente na operacional, na eficiência operacional, e o Lucas é gerente de vendas e marketing. Nosso segmento de atuação. A DLW atua no setor de consultoria logística com um foco em gestão de estoques, armazenagem, movimentação de materiais, otimização de processo logístico e apoio estratégico. O público-alvo são as pequenas e médias empresas, industriais de distribuição regionais, as empresas de e-commerce e negócios com baixa maturidade logística, armazéns com dificuldade em seus estoques e altos custos operacionais. A nossa política de qualidade deve servir como o norte da ADLW, garantindo que cada consultoria consegue entregar resultados mensuráveis,
A DLW Consultoria de Logística compromete-se com a excelência na otimização de fluxos e estoques, fundamentada na precisão dos dados, na redução de desperdícios e na inovação contínua dos processos. Nosso foco é superar as experiências dos clientes através de soluções personalizadas que garantem eficiência operacional e sustentabilidade financeira. A nossa empresa contratante é a Nova Carga Distribuição Logística. É uma empresa especializada em distribuição regional e operações de e-commerce. Enfrentava atrasos recorrentes na expedição de pedidos e aumento de custos operacionais. A negociação iniciou após a Nova Carga identificar gargalos operacionais após reuniões de alinhamento e apresentação de proposta técnica pela ADLW Consultoria. O contrato foi formalizado com vigência de 8 meses. A estimativa de valores é de dedicação de horas. Faremos o diagnóstico de VSM, mas também a implementação das melhorias, acompanhamentos do KPIs e auditorias contínuas. Vamos assumir uma dedicação de 40 horas por mês para este cliente específico, o que equivale à carga de 10 horas por semana. Durante 8 meses, custo por hora produtiva de R$ 125, horas por mês, 40 horas e total de horas no mês. 8 meses vezes 40 horas, que dá no total de 320 horas de dedicação. Olá a todos, boa tarde. Eu me chamo Lucas, darei continuidade com o tópico diagnóstico inicial. Referente ao nosso diagnóstico que foi feito no cliente contratante, cujo o nome é Nova Carga, listamos em 4 tópicos os principais problemas encontrados. O primeiro seria o excesso de movimentação dos operadores devido a um layout inadequado, tempo de espera elevado entre as etapas de separação e embalagem, falta de padronização nos postos de trabalho de packing, gargalos na conferência final da expedição, gerando acúmulo de caixas e atrasos no carregamento dos veículos. Aqui alguns dos principais problemas apresentados pela empresa. O primeiro seria o gargalos críticos nos processos de picking, packing e expedição, causando atrasos significativos nas operações e comprometendo a eficiência do centro de distribuição. O segundo é o aumento expressivo do lead time logístico e alta taxa de erros na separação de pedidos, resultando em retrabalho e insatisfação dos clientes finais. E aqui, trazendo o significado de lead time, seria o tempo de processo total, desde o início até a última etapa, onde o produto sai pronto, e no caso aqui seria distribuído e chega até o cliente. E o terceiro seria a baixa produtividade operacional, devido à falta de padronização de processos, layout desorganizado e ausência de indicadores de desempenho. E aqui, seguindo com a aplicação prática da ferramenta VSM, o objetivo principal do trabalho foi identificar desperdícios, gargalos e propor uma operação mais enxuta, ágil e focada no que realmente importa para o cliente, que seria o valor agregado. Seguindo aqui com o estado atual do VSM, ou seja, o estado que o nosso cliente contratante se encontra atualmente com a sua operação. Nós mapeamos, através do estado atual da operação, o primeiro grande ponto crítico identificado está na gestão da informação. O nosso PCP realiza um processamento manual de pedidos, sem um sistema integrado. A comunicação com fornecedores e clientes é engessada, disparando ordens de produção apenas uma vez ao dia. Esse desalinhamento gera o pior inimigo da eficiência operacional, ou seja, o excesso de estoque e filas. Como vocês podem ver pelos triângulos vermelhos de advertência,
temos acúmulo de material entre todas as etapas de processo, onde o cliente, na operação dele, ele chega a acumular uma fila inicial de 1.200 pedidos no recebimento e estoques intermediários pesados, ou seja, entre 450 e 500 pedidos, entre picking, packing e expedição, cuja foram as 3 áreas, né, principais que o cliente pediu para a gente trazer uma solução através da nossa consultoria. E ali, se nós olharmos para a linha do tempo, na parte inferior, a consequência fica clara. Os materiais passam muito mais tempo parados esperando do que sendo processados. E o resultado a gente trouxe em 3 tópicos para facilitar o entendimento. O lead time total. Escutar essa moto passando aí? Vou botar. E o resultado, a gente nós trouxemos em 3 tópicos principais para facilitar o entendimento. O lead time total ficou. E o resultado nós trouxemos em 3 tópicos principais para facilitar o entendimento. O lead time total está em 28 horas, o tempo de processamento apenas 320 minutos, ou seja, o tempo de processamento onde realmente ocorre o valor agregado para o cliente, ele é de apenas 320 minutos nesse estado atual, e a eficiência do fluxo, que seria a porcentagem de valor agregado, se encontra em 1,9%, ou seja, em 98% do tempo o pedido está parado, gerando custos e não valor. Após nós realizarmos a aplicação do VSM para a gente mapear o estado atual, nós definimos o cronograma do projeto. E o cronograma previsto para a realização do projeto apresentado ao cliente. O cronograma, totalizado em 8 meses, foi dividido nas seguintes macroetapas. Mês 1 e 2, alinhamento, coleta de dados e mapeamento do estado atual. O mês 3, análise crítica de gargalos, identificação de desperdícios e desenho do estado futuro. Mês 4 e 5 é o desenvolvimento das propostas de melhoria, novo desenho de layout e validação com a gerência. 6 e 7, planejamento, suporte e implementação piloto das ferramentas Lean Logistics. Mês 8, o monitoramento dos novos indicadores operacionais, ajustes e encerramento do projeto. Aqui, seguindo com o desenvolvimento do projeto, que nossa equipe da ADLW propôs para solucionar os principais problemas do cliente. O primeiro seria o alinhamento e a coleta de dados, reuniões iniciais, entendimento do problema e extração de relatórios. Estimamos aí 10 horas para a gente estar fazendo essa primeira atividade. A observação de campo seria o Gemba e o GOT, ir até a operação ou mapear remotamente passo a passo. 16 horas nós estipulamos para realizar essa atividade. O desenho do VSM atual, cálculo do lead time, identificação dos gargalos, como foi mostrado na imagem do VSM atual, onde nós fizemos todo este processo, estimamos 12 horas para isso. O desenho do VSM futuro e plano de ação, em torno de 12 horas. A apresentação e entrega, em torno de 6 horas. E o total do desenvolvimento desse projeto, nós estipulamos em 56 horas. E para solucionar os principais problemas, nós desenhamos o estado futuro com a aplicação do VSM, representado nessa imagem. E a grande virada de chave aqui foi a substituição do PCP manual por um WMS, que seria o sistema integrado. Com a automação da informação, passamos a trabalhar com o modelo de Wave Picking, que seria a separação por ondas, várias vezes ao dia, dando dinamismo à operação. Isso já cancela aquele primeiro processo que nós mostramos no VSM atual, onde a empresa se encontrava, que o PCP ele jogava pedidos apenas uma vez ao dia, que causava muito congestionamento, digamos assim. Na parte física do fluxo, eliminamos as filas desordenadas e introduzimos o conceito Lean de supermercados, que seria o FIFO, né? O First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai.
Agora o material flui de forma controlada e sequencial. O estoque em processo, que seria o WIP, que seria o Work in Process, despencou drasticamente para um teto de apenas 50 pedidos por etapa. Além disso, readequamos o dimensionamento de operadores, reduzimos drasticamente os tempos de ciclo e os tempos de espera ao longo de toda a cadeia de todos os processos, desses três principais processos da nova carga. E o impacto, né, o comparativo de resultados, o lead time total, que no VSM nós mostramos que estava em 28 horas, nós conseguimos reduzir para 4 horas. O tempo de processamento de 320 minutos para 135 minutos, ou seja, o processo se tornou mais rápido e também mais enxuto. E a porcentagem de valor agregado, que antes, como nós mostramos no VSM atual, era apenas de 1,9%, hoje se encontra com 33,8%. Um aumento aí de quase 18 vezes na eficiência da nova carga. E com essa nova estrutura que nós propomos através desse desenho aqui do estado futuro, transformamos uma operação empurrada, lenta e cheia de estoques em um fluxo puxado, ágil e altamente eficiente, garantindo entregas mais rápidas e menor custo operacional. Bom, meu nome é Wesley e eu sigo com a apresentação com os resultados alcançados. Após a análise do estado atual e a construção do estado futuro, foram implementadas diversas melhorias operacionais. Uma das principais ações foi a reorganização dos processos e a padronização de atividades executadas. Então, também foram eliminados movimentos desnecessários dentro da operação e reduzindo os tempos de espera entre as etapas e os processos. Esses avanços foram importantes para a redução do lead time logístico, que é o tempo total desde a entrada do pedido no sistema até a liberação na expedição. Isso que caiu significativamente. Tivemos um aumento na produtividade operacional, o número de pedidos embalados por hora e por operação cresceu o aumento da produtividade operacional. O número de pedidos embalados por hora e por operador cresceu devido à padronização das bancadas. Tivemos também a redução de desperdício, que foi uma eliminação de movimentos desnecessários e tempos de espera por falta de material, eliminação desse tempo entre o estoque e a operação de picking. Podemos ter um maior controle operacional com a implantação de quadros de gestão à vista com novos indicadores operacionais, KPIs de acuracidade e tempo de ciclo. E o foco final, que é a melhoria no nível de serviço ao cliente, redução de índice de reclamações de clientes do e-commerce por conta de atrasos no envio. Então, o foco desse novo contrato era a redução de 30% no lead time logístico para otimizar significativamente o tempo entre o recebimento do pedido e a entrega final ao cliente. Aumentamos também 20% na produtividade operacional através da reorganização do layout e da padronização dos processos de picking e packing. Redução de 15% nos custos de movimentação interna com a eliminação de desperdício e eliminação de rotas. Tivemos também a melhoria de 25% no nível de serviço ao cliente, com aumento expressivo nas entregas realizadas dentro do prazo estabelecido. Bom, com isso, o nosso projeto de consultoria logística teve como objetivo comprovar a eficácia da aplicação dos conceitos Lean Logistics e VSM, a parceria entre as equipes da Nova Carga e da ADLW Consultoria será essencial para um futuro projeto com maiores sucessos dentro da empresa Nova Carga. Tivemos resultados de uma
de uma operação mais eficiente, enxuta e orientada a resultados. Nós agradecemos a confiança depositada ao nosso trabalho e dedicação. Trabalho esse que a nossa equipe desenvolveu dentro da empresa Nova Carga Logística e que tivemos sucesso em implantar essa ferramenta do VSM. Então, este projeto teve como principal objetivo demonstrar a aplicação da prática dos conceitos Lean Logistics e, ao longo do trabalho, foi possível identificar desperdícios, analisar gargalos e desenvolver soluções capazes para melhorar significativamente o desempenho. Para finalizar, podemos concluir que a logística moderna vai muito além do transporte e da armazenagem. Hoje, ela desempenha um papel estratégico dentro das ações, influenciando diretamente os custos, a produtividade e a satisfação do cliente. O estudo desenvolvido mostrou que muitos problemas operacionais não estão relacionados à falta de recursos, mas sim à existência de desperdícios ocultos no processo. Quando esses desperdícios são identificados, eliminados através de ferramentas como o VSM e com princípios Lean, as operações se tornam naturalmente mais eficiente, produtiva e competitiva. Portanto, a principal contribuição deste projeto foi demonstrar como a análise estruturada dos processos podem transformar promovendo ganhos operacionais, financeiros e estratégicos de forma sustentável. Nós agradecemos a todos e estamos disponíveis nos nossos canais de atendimento. Olá a todos, eu sou Patrick Brazan e junto com os meus colegas Daniel Arruda, Otávio Batista e Adriano Fogaça, vamos apresentar nosso projeto PIN 6, que seria interdisciplinar, que consiste na aplicação do VSM, do mapeamento do fluxo de valor, que seria no processo de produção e entrega de lanches em uma lanchonete. A nossa empresa que a gente escolheu seria a Hobbs Lanchonete, né, que ela é realizada e localizada na Feira Noturna de Alumínio, que seria mais na parte da Vila Industrial. Ela atua no ramo alimentício, né, que seria produzindo e comercializando os lanches, preparando na hora, e também salgados para os clientes da feira. Mas durante o dia, geralmente não ocorrem as feiras, então a Hobbs Lanchonete trabalha por parte de entregas, que seriam as plataformas digitais. Nisso entraria plataformas como a iFood e a 99, que atualmente são as mais utilizadas, que seria o atendimento por clientes por delivery. Dessa forma, a empresa vai trabalhar em dois modelos, né, que seriam os principais, que seria a venda presencial na feira, né, durante a noite, e a entrega de lanches de aplicativo durante o dia. Essa é a descrição do nosso projeto Lean, que seria o nosso produto, que seria o lanche. Aí no recebimento de insumos teríamos 20 minutos no TC, o TR, que seria de um dia, e um colaborador. Na separação de ingredientes, seria o TC de 8 minutos e o nosso TR de 30 minutos, né, que seria também com um colaborador. No preparo de lanche, a gente tem o TC de 15 minutos e o TR de 40 minutos, também com um colaborador. A montagem da conferência seria a parte um pouco mais rápida, que seria o nosso TC de 5 minutos e o nosso TR de 20 minutos, também com um colaborador. Na embalagem seria um TC de 5 minutos e um TR de 40 minutos, também com um colaborador. Aí na parte da entrega a gente teria um tempo um pouco maior, que seria o TC de 25 minutos, né? O maior tempo registrado até o momento. E o TR também, o tempo maior registrado até o momento seria de 1 hora, também com um colaborador. Nisso nós detectamos os problemas, né, colocados na amostra, que seria um alto tempo de espera, ou seja, pela parte dos clientes, também pela parte de fabricação como a parte de entrega. O lanche ele passa por esperas elevadas, né, entre as etapas, que aumentaria o lead time, né, o tempo de produção do produto até chegar à sua fase final. Um controle manual do estoque, o que acaba acarretando uma questão de uso de mais tempo. E a entrada de saída de ingredientes não possui um controle digital eficiente, ou seja, pode gerar sobrecargas ou até mesmo alguns erros. A ausência de FEFO, né, que seria a principal ferramenta que a gente iria utilizar, que seria principalmente a parte, o primeiro produto que estraga é o primeiro produto que sai,
né? O que na parte de ramo alimentício é muito utilizado. Ou seja, isso levaria ao seguinte problema, que seria os ingredientes perecíveis, eles podem vencer antes de utilizados, né? Por conta dessa exposição a esses perigos. O preparo ele não tem um padrão, não tem uma padronização correta, né? E a falta de ficha técnica aceleraria a variação do tempo e na qualidade dos lanches, o que geralmente não ia ter um padrão entre um lanche e outro, mesmo que utilize ingredientes diferentes ou seja uma montagem diferente. Falhas na conferência, o que acarretaria mais na parte final do projeto, né, que seria, mas a ausência de checklist, que pode causar erros no produto final, o produto que já vai para o cliente. Um gargalo na embalagem e na expedição, que é a reta final no qual o produto ele sai do estabelecimento e vai para o cliente, o que acaba levando uma demora mais do que deveria. E o lanche pode ficar parado muitas vezes antes da entrega, o que ele ia perder temperatura, qualidade e outro adendo que a gente teria também, que isso acabaria acarretando uma avaliação negativa para o cliente. Olá pessoal, vou falar um pouco sobre o VCM do estado atual, né? Que inclui etapas do processo produtivo e etapas da cadeia de suprimentos, ou seja, que engloba cliente, engloba os processos produtivos, engloba os pedidos, engloba a área do PCP, enfim, engloba tudo que passa desde o recebimento da matéria-prima até o cliente final, né? Tudo que ocorre dentro desse ciclo, né? E primeiro começa o cliente fazendo o pedido, né? Porque não faz sentido o restaurante fazer pedido, né? Porque se são alimentos feitos na hora, não faz sentido deixar alimentos lá guardado, né? Frio, né? Porque alimentos são perecíveis. Inclusive tem, né, temperatura, né? Não dá para comer pastel frio, por exemplo, né? Então por isso que alimento tem que ser na hora, né? Certos alimentos tem que ser na hora, cozinhado na hora, feito na hora. Então começa com o cliente fazendo o pedido, diariamente aí o prazo é de um dia para receber e transportar esse pedido. O recebimento desse pedido, né, gira em torno de o tempo de ciclo, né, que é o tempo que, por exemplo, existe para realizar a entrega, 20 minutos, né? É o tempo que você tem um espaço entre aquilo que você consegue entregar, né? É o tempo de 20 minutos, é o tempo de ciclo. E o tempo de reposição da entrega, do recebimento, é de um dia, né? E depois tem a separação dos ingredientes, que o tempo para separar os ingredientes gira em torno de 8 minutos, né? Ou seja, o tempo de ciclo dessa etapa. E o tempo de reposição gira em torno, né? Ou seja, o tempo que leva para você separar outro ingrediente é de 30 minutos. Enquanto o tempo de ciclo, ou seja, o tempo que leva para você preparar o lanche, né? O tempo que leva desde para você até separar os ingredientes, o tempo que você leva até para colocar a panela lá, começar a colocar o óleo, né? Enfim, começar a colocar os bacon, os frangos, enfim, o tempo que você, desde o tempo que você começa a pegar os primeiros ingredientes para, né, o modo de fazer, o modo que você faz, tem um tempo aí de 15 minutos para você fazer. Depois vem o tempo de reposição, né? O tempo para você repor, tipo assim, agora eu não vou fazer mais frango, eu vou fazer bacon, né? Então o tempo para eu repor, por exemplo, né, um ingrediente gera em torno aí de 40 minutos, né? O tempo de reposição para eu o tempo de reposição aqui serve para, na verdade, preparar outro lanche. Ou seja, o tempo para eu preparar outro lanche gira em torno de 40 minutos, né?
enquanto o tempo para mim separar todos os ingredientes é 30 minutos. E aqui na montagem, conferência, ou seja, depois que você colocou o frango, colocou lá tomate, alface, agora vamos fechar esse lanche, né? E conferir para ver se aquilo que o cliente pediu está correto, né? E isso gira em torno aí de 5 minutos. Tudo que eu falei, né? Desde fazer a montagem, pegar um outro pedaço do pão, né, e fechar, né? Depois de incluir tudo, você vai fechar o pão, né? Vai fechar e vai fazer a conferência e ver se bateu lá, né, com o cliente, né, com as observações que ele incluiu, enfim. Isso gira em torno de 5 minutos. Enquanto o tempo de reposição do lanche, ou seja, para eu montar outro lanche, porque eu não vou fazer só aquele lanche, porque vem pedido direto para mim, o tempo para eu repor, né, gira em torno de 20 minutos. Tempo para eu montar outro lanche, gira em torno de 20 minutos. A embalagem, né, ou seja, para mim colocar todos os lanches numa sacolinha, gira em torno de tempo de 5 minutos. Ou qualquer outro tipo de embalagem, 5 minutos. Para eu repor, ou seja, colocar outro lanche em outra embalagem, 40 minutos. Depois vem o caminhão de volta, né? O caminhão lá, ou o caminhão, outros meios de transporte, drone, enfim, que o iFood hoje qualquer lanchonete, hoje em dia, né, por ser iFood, tem vários modais, né? Vários meios de transporte, aéreo, né? Tem drone, tem, né? Tem moto, tem tudo. Então, assim, o tempo para realizar a entrega é de 1 dia para o cliente final. Ou seja, todas essas etapas incluem etapas do processo produtivo e da cadeia de suprimentos do estado atual. Oportunidade de melhorar, né? Ou seja, tem oportunidades aí que dá para melhorar. Além daquilo, o que pode melhorar que não agrega valor, por exemplo, né? Aquisição do sistema digital. Tem aqui, né? Eu esqueci de falar disso aqui. Tem a área de PCP. O que é? Aquisição do sistema digital para controle de estoque. Então, tem a questão também de você conseguir, por exemplo, fazer monitoramento, né? Ou a rastreabilidade, né? De tal pedido, né? A aquisição do sistema digital para controle de estoque, para que os alimentos não se percam. Essa é uma etapa também. Aplicação do FEFO para alimentos perecíveis. Todo alimento tem que ser o primeiro que entra e o primeiro que sai. Eu não posso deixar lá, por exemplo, tipo assim, eu não posso deixar lá um lanche, né? Um pedido que já foi bastante tempo, né? Deixar lá, tem que sempre ser os primeiros, né? Para sair. Eu não posso deixar um pedido lá e esquecer dele, entendeu? Tem que sempre os primeiros que entram, primeiro que sai. Primeiro que entra, primeiro que sai. Eu não posso deixar nenhum para trás, entendeu? Porque os alimentos são perecíveis, né? Já fala aqui. Criação de fichas técnicas para padronizar o lanche. Ou seja, precisa haver uma padronização, né? Uma técnica, um modo de fazer, né? Para preparar, né? Tudo que inclui como que eu vou fazer, né? Como é o modo de fazer, né? E aí tem uma ficha lá, que inclusive a área do PCP que vai, né? Aqui na verdade seria o MRP, né? E a implantação de checklist para a conferência do lanche, né? Ou seja, depois de fazer a aquisição do sistema digital, né? Que inclusive a gente planeja, né? A gente
A gente implanta esse sistema, depois faz as observações, né? O controle, depois faz o checklist, ou seja, você valida, ou seja, primeiro você faz a aquisição para planejar, depois você executa, né, dentro desse sistema. Depois o que você faz? Você faz a validação, né? Tanto que cria a criação da ficha técnica, como a implantação do checklist de conferência, né? Para conferir todo o lanche, para ver se as observações batem, né? Ah, eu não quero mais tomate, eu não quero mais alface, beleza. E a padronização de embalagem e indicação do lanche, né? Aqui nós fazemos o controle, né? Então tem um pouco de relação aqui com o ciclo de PDCA, né? Então, aquisição de sistema digital para controle de estoque, né? Para mim saber, né, produtos que primeiro entra, primeiro que sai, preciso de um sistema digital, né? Que inclusive auxilia, né, para que alimentos não se percam. E, como eu já disse, a aplicação do FIFO para alimentos perecíveis, né? Precisa haver um método que antes o lanche que entrou precisa sair, né, para que o alimento não se perca, como eu já tinha falado antes. A implantação do 5S no estoque da cozinha, né? Por quê? Porque a questão de senso de utilização, por exemplo, é ótimo para mim fazer o quê? Para mim poder aplicar o que é prioridade no momento, né? Então, senso de utilização, senso de separação, né? O senso de organização, senso de limpeza, disciplina e autodisciplina. Ou seja, não basta a gente só fazer, a gente tem que manter e continuar fazendo. A gente tem que ser um hábito, né? Então, dentro do preparo do lanche, por exemplo, nós precisamos antes saber organizar, na verdade, primeiro, selecionar o que vai e o que não vai no lanche, né? Conferir lá com o cliente, fazer as observações finais, né? E perguntar para ele, por exemplo, se vai tomate, se não vai, né? Se não afasta, e não é todo mundo que gosta de salada. E depois você vai aplicar o senso de utilização, né? O que é prioridade agora, né? Esse cliente pediu primeiro, então tem que ser ele primeiro, né? Enfim, então tem que ser, né? O que é prioridade? O que pode queimar aqui? O que não queima se eu fizer, se eu deixar fervendo, cozinhando ali. Então isso também faz parte, né? Essa organização, limpeza. Não dá para trabalhar num lugar que eu nem enxergo as coisas, né? Enfim. Criação de ficha técnica para padronizar o lanche. Então precisamos saber, por exemplo, como que vamos fazer esse lanche, o modo de conduzir, né? Quando você entra lá na receita da internet, você vê o modo de conduzir, né? O modo de fazer, né? Então, para você fazer um lanche, você precisa poder, por exemplo, saber fazer, né? Porque senão, se você esquecer de uma etapa, por exemplo, vai ficar né? Mas esqueci de colocar o ketchup, né? Para não acontecer isso, a gente precisa fazer com que os processos sejam detalhados, né? Implantação do checklist para a conferência do lanche, né? Tem tomate? Tem alface? Tem pão? Né? Tem ketchup? Tem pimenta? Entendeu? Já deixar selecionadinho lá, como eu falei. Selecionar. Coisa lá do 5S lá em cima. Padronização das embalagens, né? Que também inclui lá no 5S lá em cima, né? Padronizar, né? Deixar todas as embalagens iguais, né? Identificação do lanche. Porque como que o cliente vai saber que lanche que é o dele? Se tem 3 pessoas lá, né? Faz parte do 5S lá em cima também, ó.
No VCM do estado atual, o processo tinha muitos pontos de espera, o controle de estoque, falta de padronização do preparo, ausência do checklist, problemas na embalagem e na entrega. Só que agora com o estado futuro apresentado aqui pelo VSM do estado futuro, como vocês podem perceber, a proposta foi reorganizar esse fluxo para reduzir o desperdício, diminuir o tempo e a espera e tornar os processos mais eficientes e mais rápidos, tá? Então, as principais melhorias aplicadas foram o sistema digital de estoque. O sistema digital de estoque aqui, que não é nenhum ERP complicado, não no caso no caso que foi aplicado, foi uma tabela de Excel simples, feita com alguns códigos que nós usamos, ok? O uso do FEFO, que o FEFO ele é o FIFO, só que para alimentos. Para quem não sabe, o FIFO ele é First In, First Out, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? O primeiro produto que entra, o primeiro a sair. A questão de gestão de estoque, só que no FEFO é diferente, é o First Expired, First Out. O primeiro a vencer, o mais próximo a vencer, chegar na data de vencimento, é o mais próximo a ser produzido, ok? A entrar na produção. Assim, evitando que ingredientes eles acabam atingindo a data de validade. A implementação da ficha técnica no preparo dos lanches para padronizar eles, não só diminuir a quantidade, a velocidade dele, padronizando os processos, em vez de você, como era feito, né? Ou cozinhar os produtos em ordens diferentes, eles foram cozinhados agora em ordem optimal, né? O uso de checklist na conferência. A checklist também ela é feita pela o próprio aplicativo, tanto o 99 quanto o iFood, eles permitem que a gente possa checar antes. Não é nem necessária a impressão, a gente pode checar diretamente através do computador. E a padronização das embalagens. A padronização das embalagens que ajudou com também questão da velocidade. Se torna mais rápido você padronizar a questão das embalagens. Assim como a questão até um tanto quanto o marketing, as embalagens customizadas. E também a questão do produto também ser padronizado, tá? A questão da geolocalização ela é dada pelos próprios aplicativos. Tanto o 99 ele permite tanto nós, os fornecedores, os vendedores no caso, quanto os clientes poder ver onde está o produto, onde está o motoboy, ok? Isso facilita também na hora da entrega, da velocidade. Os resultados obtidos, primeiramente, foi o tempo de processamento, que ele diminuiu, tá? De 1h18, em questão de espera do produto, na espera do lanche, caiu para 57 minutos, uma redução de 21 minutos ali. Isso daí, esse tempo, tecnicamente, ele varia, tá? Esse foi um tempo que a gente calculou média, devido ao fato de variar com a distância. Mas geralmente, como os clientes eles faziam os pedidos ali na região central da cidade, era geralmente esse tempo, ok? O lead time total era de um dia, mais 3 horas e 10 minutos, que foi reduzido para 13 horas e 35 minutos, uma redução significativa. O estoque que antes era manual, ele se tornou digital, com maior controle, ok? Feitas pela tabela do Excel. Os alimentos perecíveis, né? Que foi a questão do FEFO. Antes era sem o FEFO, com o FEFO, com menor desperdício. O preparo, ele agora com a ficha técnica ele apresenta mais qualidade. Na hora da conferência também, a questão do checklist para evitar os erros. E na hora da entrega, ele diminuiu o atraso, ok? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios do projeto Lean, que seriam a redução do desperdício de ingredientes, melhor controle de estoque, uso correto dos alimentos perecíveis, redução de erros no lanche, padronização na produção, melhor conservação dos produtos, redução do tempo de espera, a entrega mais eficiente e o aumento da satisfação do cliente. Tudo isso entra na filosofia Lean, que busca maximizar valor e eliminar os desperdícios. E no desenho ao lado é apresentado alguns dos princípios do Lean Manufacturing, sendo eles valor, que é identificar o que realmente importa para o cliente,
fluxo do valor, que é mapear os passos e os processos necessários, o fluxo contínuo, que é garantir que as atividades restantes fluam constantemente, produção puxada, que seria o trabalho feito apenas quando tiver uma demanda do cliente, e a perfeição, que é buscar melhoria contínua, sempre. Muito obrigado pela atenção e todos do grupo agradecemos muito por terem assistido. Boa tarde. Nós vamos apresentar o trabalho Otimização do Fluxo Logístico, utilizando o VSM, realizado na empresa fictícia Alfa Distribuidora, do setor alimentício, localizada em Sorocaba. O objetivo do estudo foi analisar os processos logísticos da empresa e propor melhorias utilizando a ferramenta Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor. Sobre a empresa. A Alfa Distribuidora atua na distribuição de produtos alimentícios para mercados e pequenos comércios da região. A empresa possui 20 colaboradores, um galpão de armazenagem e 4 caminhões para realizar as entregas. Inicialmente, os processos eram realizados de forma manual, o que gerava dificuldades relacionadas à organização do estoque e à separação dos pedidos. Atualmente, a logística é um fator estratégico para as empresas, pois influencia diretamente os custos, os prazos de entrega e a satisfação dos clientes. Com o aumento da competitividade, torna-se necessário buscar melhorias contínuas. Nesse contexto, o VSM surge como uma ferramenta capaz de desperdícios e oportunidades de melhoria ao longo de todo o fluxo logístico. Principal desafio. O principal desafio encontrado foi a necessidade de otimizar o fluxo logístico da empresa. Foram identificados problemas como demora na separação dos pedidos, estoque desorganizado, excesso de movimentação dos operadores, erros de separação e atraso nas entregas. Esses fatores impactavam diretamente a produtividade e a qualidade do serviço. Principais riscos. Esses problemas geravam diversos riscos para a empresa, como o aumento dos custos operacionais, perda de produtividade, atraso nas entregas e insatisfação dos clientes. Além disso, a falta de padronização dos processos dificultava o controle das operações e aumentava a ocorrência de erros. Problema de pesquisa e hipótese. A pergunta central do nosso trabalho foi: como o VSM pode ajudar na melhoria dos processos logísticos de uma empresa distribuidora? Nossa hipótese foi que a utilização dessa ferramenta permitiria identificar desperdícios, reduzir falhas operacionais e melhorar a eficiência dos processos logísticos. O que é o VSM? O VSM é uma ferramenta Lean utilizada para mapear todo o fluxo operacional de uma empresa com o objetivo de identificar atividades que agregam valor, desperdícios, gargalos operacionais e falhas de fluxo logístico, em 2 etapas, estado atual e estado futuro. Objetivo geral: analisar os processos logísticos da empresa Alfa Distribuidora utilizando a ferramenta VSM. Objetivos específicos: identificar o processo logístico da empresa. 2. Mapear o fluxo de materiais e informações. 3. Identificar desperdícios operacionais. 4. Propor melhoria no fluxo logístico. 5. Demonstrar os resultados obtidos após as melhorias. Caracterização da empresa. A empresa Alfa Distribuidora atua no setor alimentício, realizando distribuições para mercados pequenos e comércios da região de Sorocaba. Os dados da empresa compõem 20 funcionários, um galpão de armazenagem, 4 caminhões de distribuição, separação manual de pedido, controle simples de estoque. Durante a análise inicial foram encontrados diversos problemas operacionais que impactavam a eficiência e a qualidade do serviço prestado. Fluxo logístico atual. O fluxo logístico da empresa funcionava da seguinte maneira:
Fornecedor, recepção, conferência, armazenagem e separação. Gargalos identificados. O principal gargalo identificado foi a separação manual dos pedidos. Problema crítico. Os operadores percorriam grandes distâncias dentro do estoque devido à falta de organização e identificação dos produtos, resultando em perca de tempo e aumento de erros. Desperdícios identificados. Os 7 desperdícios Lean. Esfera, funcionários aguardavam informações localizadas de produtos. Movimentação excessiva, operadores percorriam longa distância. Retrabalhos, pedidos eram separados incorretamente. Estoques desorganizados, produtos armazenados sem padrão. Transportes desnecessários, movimentação repetitivas dentro do galpão. Principais problemas identificados: problemas operacionais, demora de separação dos pedidos, produtos desorganizados, excesso de movimentação, erros frequentes na separação, falta de padronização, dificuldade para localizar mercadorias. Impactos gerados: atraso nas entregas, retrabalhos, aumento de custos e baixa produtividade. Neste momento, foi realizada a aplicação da ferramenta VSM na empresa. Primeiramente, foi desenvolvido um mapa do estado atual, permitindo visualizar todo o fluxo logístico e identificar os principais problemas existentes. Foram observados desperdícios como tempo de espera, movimentação desnecessária, retrabalho, falta de organização do estoque e excesso de deslocamento dos operadores. Após essa análise, foi criado o mapa do estado futuro, contendo propostas de melhoria para tornar o fluxo mais eficiente e reduzir os desperdícios identificados. O mapeamento do fluxo de valor, VSM, foi desenvolvido para analisar o fluxo logístico da empresa fictícia Alfa Distribuidora, identificando desperdícios operacionais e propondo melhorias capazes de aumentar a eficiência do processo. Aqui temos o VSM do estado atual. O mapa do estado atual representa a situação inicial da empresa antes da implementação das melhorias. O fluxo se inicia no fornecedor, responsável pelo envio das mercadorias para o centro de distribuição. Após o recebimento dos produtos, ocorre a conferência para verificar quantidades e condições dos itens recebidos. Em seguida, os produtos são armazenados no estoque e nessa etapa foram identificados problemas relacionados à falta de organização e ausência de endereçamento dos materiais, dificultando a localização dos produtos. Após a armazenagem, ocorre a separação manual dos pedidos, considerada o principal gargalo operacional da empresa. Os operadores percorrem grandes distâncias dentro do armazém para localizar os itens solicitados, aumentando o tempo de processamento e gerando erros frequentes na separação. Depois da separação, os pedidos seguem para a expedição e posteriormente são enviadas aos clientes. Entre os processos existem estoques intermediários representados pelos triângulos com letra E, indicando acúmulo de materiais aguardando processamento. Os dados demonstram que o tempo de separação é elevado, chegando a aproximadamente 40 minutos por pedido. Além disso, há tempos de espera significativos entre as etapas, aumentando o lead time total para cerca de 6 horas e 24 minutos. Os principais desperdícios identificados foram movimentação excessiva dos operadores, tempo de espera entre atividades, falta de organização do estoque, retrabalho operacional, erros na separação de pedidos e baixa produtividade logística. Bom,
a estrutura do VSM geral seria que o fornecedor realiza entregas de segunda a sexta, das 8 às 17, via transportadora. Controle de produção é o cérebro que recebe os pedidos e programa o fluxo. O cliente possui uma demanda de 1.200 pedidos por mês, 60 pedidos dia, operando em um turno com expedição diária. A linha do tempo, que seria a parte inferior. Os dentes superiores representam o tempo de não agregar valor, de esperas, filas nos estoques, lead time, e os dentes inferiores representam o tempo de valor agregado, tempo de processamento real das etapas. Bom, a análise detalhada do estado atual. Aqui está o desembaraçamento de cada uma das 5 etapas operacionais e vale lembrar o significado das siglas essenciais solicitadas, que seria o TR, que seria tempo de ciclo, e que seria o tempo necessário para processar uma unidade de trabalho na etapa, o TR, que seria o tempo de setup, ou troca ou regulagem, que seria o tempo de preparação entre diferentes tarefas ou lotes, e nesse contexto logístico, muitas vezes reflete o tempo perdido para organizar a transição de tarefas. A disponibilidade, que seria a porcentagem de tempo em que a etapa está realmente operacional e disponível para o trabalho. A etapa 1, que seria o recebimento. No estado atual, conta com 2 operadores. O TC é de 5 minutos e o TR de 2 minutos, com disponibilidade de 90%. Há uma fila de espera inicial de 1 hora e o estoque de matéria-prima acumula 2.000 unidades. A etapa 2 seria a conferência. O estado atual seria 2 operadores, TC de 10 minutos, TR de 5 minutos, disponibilidade de 85% e estoque em processo, WIP, acumulado antes da etapa seria de 1.000 unidades, gerando espera de 40 minutos. Na armazenagem, o estoque atual é 3 operadores trabalhando de forma pouco eficiente. O TC seria de 15 minutos, o TR de 5 minutos. A disponibilidade de 80%. O estoque acumulado antes da etapa de 800 unidades. Espera de 1 hora e 20 minutos. Temos a separação manual. O maior gargalo do fluxo atual. Exige 4 operadores. O TC seria de 40 minutos e o TR de 20, que seria muito tempo perdido procurando itens, e disponibilidade baixa, de 75%. Estoque acumulado anterior, 600 unidades. Espera de 1 hora e 30 minutos. A expedição, que seriam 2 operadores, o TC de 10 minutos, o TR de 5 minutos, disponibilidade de 90%. O estoque acumulado anterior de 300 unidades, espera de 40 minutos. E o fluxo de informações, que seria no estado atual, o controle de produção utiliza planilhas Excel, gerando uma comunicação mais lenta, e pode ter erros também, né? Os pedidos semanais aos fornecedores ocorrem de forma manual, por e-mail ou por telefone. O Lean Logistics é a aplicação dos princípios da filosofia do Lean nos processos logísticos. Seu objetivo principal é eliminar desperdícios e aumentar a eficiência operacional. Na logística, essa metodologia pode ser aplicada em atividades como armazenagem, controle de estoque, transporte, picking, separação de pedidos e distribuição. Entre os principais benefícios estão a redução de custos, o aumento da produtividade,
a diminuição de erros e a melhoria geral dos processos. Após a identificação dos problemas, foram propostas diversas melhorias para otimizar o fluxo logístico. As principais ações foram a organização do estoque por endereçamento, identificação visual dos produtos, padronização do picking, criação de rotas de separação, treinamento dos colaboradores e implementação de controles de estoque. Essas ações tiveram como objetivo reduzir deslocamentos desnecessários, facilitar a localização dos produtos e tornar os processos mais organizados e eficientes. Bom, aqui temos um pouco do VSM, do estado futuro. Temos o recebimento do estado futuro, que mantém os dois operadores, o TC de 5 minutos e o TR de 2 minutos, porém, a organização melhora a disponibilidade para 95%. O estoque inicial cai pela metade, 1.000 unidades, e o tempo de espera despenca de 1 hora para 20 minutos. A conferência no estado futuro, ela teve melhora drástica nos tempos devido à padronização. O TC reduz para 8 minutos e o TR cai para 2 minutos. A disponibilidade sobe para 95%. O estoque intermediário cai para 500 unidades e o tempo da fila reduz para 15 minutos e o tempo de processamento cai para de 10 para 8 minutos. A da armazenagem, que seria um estoque organizado com endereçamento, o estado futuro, com a implementação de um sistema de endereçamento, o processo fica tão ágil que exige menos pessoas, passa para 2 operadores. O TC reduz para 10 minutos e o TR cai para 2 minutos. A disponibilidade sobe para 95%. E o estoque em processo cai para 400 unidades e a espera cai para apenas 10 minutos. A separação manual, que no caso seria separação padronizada, estado futuro, graças ao estoque estruturado e à padronização, a etapa necessita de menos braço. Vai para 3 operadores. O TC reduz em 37,5%, caindo para 25 minutos. O TR despenca para 5 minutos, a disponibilidade sobe para 95% e o estoque intermediário cai para 200 unidades e a fila reduz para 10 minutos. A expedição, teríamos os 2 operadores, o TR reduz para 8 minutos e o TC reduz para 8 minutos e o TR para 2, com disponibilidade subindo para 95%, e o estoque acumulado cai para 100 unidades e a espera passa a ser 5 minutos. Bom, o fluxo de informações e gestão é que no estado futuro foi inserido o sistema VSM, né? A informação passa a ser automatizada e integrada, otimizando a programação de expedição diária e permitindo que as etapas operem com estoques de segurança reduzidos e controlados. Após as melhorias, o fluxo logístico passou a ser mais organizado e eficiente. O processo continua iniciando com o fornecedor, passando pelo recebimento, conferência, estoque organizado, separação padronizada e expedição. Porém, agora com processos padronizados e melhor controle operacional. Os principais benefícios observados foram a redução do tempo operacional, diminuição das falhas, aumento da produtividade e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Com a implementação do VSM Futuro, a empresa passou a contar
com o estoque organizado e endereçado, facilitando a localização do produto. O processo de picking tornou-se mais rápido e padronizado. Também houve redução dos erros operacionais, já que os produtos passaram a estar melhor identificados, diminuindo a ocorrência de separação incorretas. Essas melhorias contribuíram diretamente para aumentar a eficiência operacional e a qualidade do serviço prestado aos clientes. As melhorias esperadas para a Alfa Distribuidora seriam menor movimentação dos operadores, criação de rotas de separação mais eficientes, melhor deslocamento dentro do armazém, redução de retrabalho, menos correções de pedidos e conferências adicionais, juntamente com o aumento da produtividade, e os funcionários conseguirão processar mais pedidos em menos tempo. A expedição ficaria mais eficiente, os pedidos seriam entregues mais rápido, com redução em atrasos das entregas, melhor controle de estoque, maior confiabilidade nas informações sobre as entradas e saídas dos produtos, a melhoria da comunicação interna entre a equipe e processos mais padronizados e informações mais organizadas. Os resultados obtidos, além das métricas principais, a implementação do VSM, gerou diversos benefícios adicionais, como os operacionais, com a redução do desgaste físico dos colaboradores, a melhoria no atendimento ao cliente, um maior controle das operações e a redução de desperdícios. Já em impactos financeiros, teve a redução de custos operacionais, a diminuição de retrabalhos, um menor índice de devoluções e um aumento na margem de lucro. Quando a gente fala de impactos humanos, o ambiente de trabalho ficou mais organizado, os colaboradores mais motivados, teve a redução de acidentes dentro do local de trabalho e uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho, deixando assim todos os colaboradores mais felizes para trabalhar melhor. Agora, falando em números, tivemos melhoras muito significativas quanto ao tempo médio de separação. Antes da aplicação do VSM, a gente atuava com um tempo em média de 40 minutos, e depois da aplicação do VSM, apenas 25 minutos, com uma redução de 37,5% de tempo. E em separações, a gente tinha 12 antes e foi reduzido para 4 depois, com uma redução de 66,7%, de redução em tempo e em erros de separação. A nossa conclusão principal é que após a aplicação do VSM, foi demonstrado que a ferramenta foi eficiente, identificando os gargalos e os desperdícios nos processos logísticos da empresa, e impactou diretamente na redução de tempo, diminuição dos erros de operação, aumento de produtividade da equipe e uma melhor organização interna. O Lean foi importante, para mostrar que as pequenas mudanças podem gerar grandes resultados operacionais e que o VSM contribui diretamente para tornar os processos mais rápidos, organizados e eficientes, sendo uma ferramenta essencial para as empresas que buscam a competitividade e a excelência operacional no mercado. O nosso referencial teórico, quanto à parte logística, que ela é responsável pelo gerenciamento do fluxo de materiais, produtos e informações dentro de toda e qualquer organização. Embalou 2006, determinado como a logística empresarial, que envolve as atividades relacionadas ao transporte, a armazenagem e movimentação de materiais e a distribuição física, mas é uma coisa que vai muito além disso. E a logística, quando ela é eficiente, ela melhora o atendimento ao cliente e reduz todo e qualquer tipo de custo operacional. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, o conteúdo que foi passado, e que esse conteúdo possa ajudar vocês de alguma forma.